Quero desejar aos irmãos e irmãs uma boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, confesso a vocês que enquanto o pastor Rivaldo orava, a gente falava com Deus e agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui com vocês, hoje podendo ter esse tempo com os irmãos, mesmo diante de todos os desafios dessa tarde, né? Estava orando a Deus ali, né? O pastor Rivaldo falando e eu orando a Deus, Senhor, faz um milagre, porque funciona assim, irmãos, presta atenção no meu raciocínio. O pastor Eleilton pregou, deu problema, o data show e a iluminação. O pastor Rivaldo pregou, deu problema, o data show e a iluminação. Eu falei, meu Deus, eu estou perdido, porque se esses dois homens falaram antes e deu problema na iluminação, imagine comigo. Eu não vou conseguir nem falar direito. Mas estou aqui confiante na graça de Deus, que ainda que a gente tenha tido esses contratempos com a iluminação, com a energia, crendo que Deus vai nos abençoar e vai nos permitir ter um tempo aqui de edificação, um tempo edificante com os irmãos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Prazer imenso. Agradecer ao pastor Mateus, que me fez o convite para estar com os irmãos. E a nossa oração é que esse tempo que a gente vai passar junto com vocês aqui, me deram 1h30. E aí, enquanto eu estava ali me preparando para subir aqui, para compartilhar a minha palestra com os irmãos, eu estava orando, Deus abençoa, porque os irmãos já estão cansados. Igrejas transformadoras falam a verdade. Quantos aqui estão cansados? A gente está cansado, o calor está grande, os contratempos. E eu orando ali, Deus, mas dê graça para a gente falar com os irmãos. Aí o Mateus chegou em mim e falou assim, pastor, a gente resolveu inverter. A gente vai fazer o café com os irmãos, e aí depois o pastor sobe e faz a sua palestra. Eu falei, obrigado, Deus. É isso, 30 minutos, os irmãos descansam, aí voltam, aí passam 5 minutos, o pastor Alex toca no meu braço, não, irmão, verteu, agora não vai ter 30 minutos de café não, você vai subir e falar. E aí eu fiquei nessa expectativa de ter a compreensão de que o dia está extremamente intenso, cansativo, mas eu queria desafiar você a ter um pouquinho mais de persistência, paciência, por quê? O nosso propósito aqui nessa tarde é pensar a igreja. E pensar a igreja dá trabalho. As coisas na igreja não acontecem do dia para a noite. Experiências na igreja não é que nem um McDonald's. Deus me dá um número 1 aí e faz a minha igreja ser transformada. Tem que ter paciência, irmãos. Então eu sei que às vezes tem os contratempos, tem os desafios, mas eu queria desafiar você a persistir, tentar manter sua mente conectada para aquilo que Deus tem a falar com a gente ainda. O tema que a gente vai conversar com os irmãos está dentro desse tripé que o livro Igrejas Transformadoras apresenta. Esse livro, basicamente, ele vai se dar em torno desse tripé, que é o discernir, abraçar e o envolver. Nós já ouvimos algumas marcas que estão dentro desses dois primeiros tripés que o livro propõe, que é o discernir e o abraçar. E agora nós vamos falar baseado nesse terceiro tripé, que é o envolvimento, sobre esses dois temas, vida comunitária e missão. Então, rapidamente eu queria compartilhar com os irmãos, fazer uma apresentação rápida aqui. A gente viu o vídeo, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe. Pela graça de Deus, sou pastor lá na igreja de Santana, a igreja da Promessa em Santana. Congrego nessa igreja há 10 anos. Pela graça de Deus, há 3 anos e meio, para ser mais exato, há 3 anos e 8 meses, pastoreio essa igreja, junto com o pastor Eleilton. Eu faço questão de colocar as redes sociais da igreja e a nossa, por um simples motivo. De um tempo para cá, eu tenho percebido que a igreja segue muitas pessoas. Obrigado. Os irmãos da igreja, os membros da nossa igreja, da nossa instituição, enfim, seguem muitas pessoas. E acabam tendo essas pessoas como referência.
E o grande problema é que a gente, como pastor, fica criticando, você segue fulano de tal, você é pastoreado pelo fulano de tal, mas talvez os irmãos também não saibam que a gente tem rede social e pode compartilhar conteúdo interessante com os irmãos. Então, por esse motivo, eu costumei agora, quando Deus me dá a oportunidade de falar, compartilhar as minhas redes sociais. Então, se você quiser seguir a Igreja de Santana para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá, é @iapsantana, que é o nosso Instagram, e o meu é FelipeJS7. Então, fica à vontade para seguir a gente, se você quiser, e aí a gente vai também dialogando e conversando por lá. Mas, pela graça de Deus, estou nessa igreja há 3 anos e 8 meses, e uma experiência, sim, extraordinária na minha vida tem sido pastorear e viver a obra de Deus e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas nessa igreja. Eu não poderia deixar de apresentar para vocês a minha família, porque normalmente quando o pastor fala, às vezes a gente tem a impressão de que o pastor faz a obra do Senhor sozinho. E a maioria dos irmãos aqui são pastores e sabem claramente que se o nosso ministério ele permanece em pé, é porque Deus, pela graça dele, tem colocado a nossa família ao nosso lado para nos sustentar, para nos abençoar e nos servir de apoio. E essa moça bonita que está aí na foto é minha esposa, a Ju. A gente foi no cinema com os meninos esse dia, ela está com a joia do infinito ali no pescoço. Então a gente estava junto com os meninos no shopping esse dia. E Deus, pela graça dele, me presenteou com essa mulher de Deus. Tem sido uma grande companheira, uma bênção de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida da Ju. Juliana é o nome dela. O rapazinho que está ao meu lado aqui é o Pedro. Pedro é meu filho mais velho. Tem 9 anos de idade, Pedro. Menino inteligente, crente, irmãos. Pedro, crente. Já leu a Bíblia até Salmos. De Gênesis a Salmos, está em Salmos. Crente, menino. Abençoado, São Paulino. Menino assim de uma inteligência ímpar. Ímpar. Deus foi misericordioso comigo ao me dar o Pedro como presente para a minha vida, para a Ju. Esse é o nosso filho mais velho. O outro do lado da Ju é o Samuel. O Samuel é o nosso mais novo, ele tem 6 aninhos. 6 aninhos. O Samuel tem 2 coisas que eu preciso destacar para vocês. Uma não é tão positiva assim, e a outra eu considero extremamente positiva. A não positiva é que o Samuel é corintiano. Então eu queria que vocês orassem por mim. Deus me dá força para educar o Samuel, para tentar convencê-lo por meio da pregação do Evangelho. Mas além de ser corintiano, isso a gente tem que saber lidar, porque a mãe é corintiana também. O Samuel, ele é um presente de Deus para a gente, porque ele é autista. Aos 2 anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo. E de lá para cá, tem sido uma experiência ímpar para mim e para a Ju, cuidar dele, pastorear ele e educar ele nos caminhos do Senhor. Um amigo meu que é pastor, que também tem um filho especial, ele usou uma expressão, e essa expressão ficou no meu coração. Sempre quando eu tenho oportunidade de dizer, eu digo isso, acerca do Samuel. Esse pastor que é amigo meu, ele disse que o filho dele, especial, é um beijo de Deus no coração dele e da esposa. Então eu tomei essa expressão para mim. Nós acreditamos que o Samuel é um beijo de Deus no nosso coração. Então tem sido uma experiência maravilhosa cuidar, educar, ensinar o Evangelho para o Samuel. Esses dias o Samuel estava no DJAP, e lá no DJAP as irmãs são muito criativas do Ministério Infantil. Ministério Infantil, vocês não ouviram o DJAP, é Ministério Infantil agora. MCA, isso aí. E aí o Samuel teve uma expressão interessante lá, que a professora estava explicando sobre construir a casa na rocha e a casa na areia. E aí as professoras vieram me contar, né, que as crianças estavam numa bagunça danada. E aí terminou a aula, ela ficou triste porque achou que as crianças não tinham entendido nada. Ela pediu para eles fazerem um desenho. E o Samuel é muito bom de desenho, diga-se de passagem. Ele fez um desenho com uma casinha na rocha. E ele disse que Jesus é quem nos ajuda a construir a nossa casa sobre a rocha. Então, com todos esses dilemas que ele enfrenta, pela graça de Deus, Deus tem nos dado a alegria e a honra de servir, pastorear e ser pai do Samuel. Pois bem, irmãos, a gente vai falar sobre esse tema. Na verdade, são 2 temas
que nós vamos discorrer aqui, que estão baseados no livro, capítulo 8 e o capítulo 9 do livro Igrejas que Transformam o Brasil. E a gente vai tentar compartilhar com os irmãos acerca desses dois temas. São dois temas difíceis, mas importantes para a Igreja de Jesus, e esse livro aborda esses temas de uma maneira espetacular. A gente vai falar da vida comunitária desenvolvida através de pequenos grupos. O livro vai propor isso no capítulo 8, que a vida comunitária, para o tempo em que nós vivemos, ela pode ser desenvolvida de uma maneira intensa, de uma maneira que de fato transforma a realidade que a igreja está inserida, por meio de pequenos grupos. E a gente vai tentar fazer aqui uns apontamentos que o livro traz para a gente em relação a esse tema, vida comunitária. E a gente vai olhar para a missão pensando que a igreja transformadora, ela precisa ter um entendimento e um envolvimento intencional com a missão de Deus. Talvez um dos problemas das igrejas contemporâneas, conquanto nós tenhamos visto vários outros problemas foram destacados aqui, talvez um dos problemas seja que a igreja contemporânea não compreende a missão de Deus. E a gente vai tentar olhar alguns apontamentos que esse livro traz para a gente em relação a esse tema, que é o tema da missão. Então, a proposta desses dois temas vai ser entender como nós podemos incluir os novos cristãos na vida comunitária da igreja e de que maneira nós podemos envolver todos os membros no cumprimento da missão. Então, basicamente, esses dois temas vão transitar nessas duas afirmações. Como nós podemos incluir os novos cristãos na vida comunitária da igreja? E a gente vai pensar nesse tema por meio dos pequenos grupos, e também nós vamos falar acerca da missão, como envolver todos os membros no cumprimento dessa missão. Então, vamos focar aqui a nossa atenção. Se você tem o seu livro aí, depois você vai poder olhar com mais intensidade, com mais calma. Vamos pensar nesse primeiro tema, vida comunitária, e olhar para esse tema na perspectiva de um ambiente desenvolvido através dos pequenos grupos. E obviamente que um paradigma para a igreja contemporânea, na verdade é um paradigma para a igreja de todos os tempos, é a igreja de Atos. A igreja de Atos ainda continua sendo um exemplo para todas as igrejas. E a gente vai olhar para esse texto e ver de que maneira a igreja de Atos nos ensina acerca da importância de ter uma vida intencional, uma vida de relacionamentos verdadeiros numa igreja que se considera uma igreja transformadora. Eu queria ler com você rapidamente esse texto, que é o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. Eu vou ler, eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Eu vou dar umas paradinhas para ver se vocês estão acordados, para eu não ficar aqui falando sozinho, tá bom? E as orações. Todos estavam cheios de temor, está escrito errado ali, mas é temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, no capítulo 2, talvez uma coisa que nos vem à mente é o que essa igreja tinha de especial. O que essa igreja tinha de especial? Qual era o segredo para que essa igreja fosse uma igreja e se identificasse uma igreja que transformou a realidade em que ela estava inserida? Por que nós dizemos isso, irmãos? Porque essa igreja de Atos, segundo, por exemplo, alguns historiadores, eles vão dizer que até o ano 100 depois de Cristo, deveriam ter aproximadamente ali em Jerusalém, em torno de 25 mil cristãos. 25 mil cristãos.
220 anos depois, mais ou menos, essa igreja já tinha 20 milhões de cristãos. É um crescimento exponencial. De 25 mil, ela passa para 20 milhões de cristãos. Essa igreja, de fato, ela foi uma igreja que impactou a geração e a sociedade em que ela estava inserida. A pergunta é, o que essa igreja tinha? O que aconteceu com a igreja de Atos? Porque pensem comigo, a igreja de Atos não tinha data show. A igreja de Atos não tinha as melhores estruturas, eles não tinham os melhores prédios. Qual era o segredo dessa igreja? O que aconteceu para que eles conseguissem ter esse impacto na sociedade em que eles estavam inseridos? O que aconteceu com essa igreja, irmãos? Eles não tinham painel de LED, eles não tinham computador. Como disse o pastor Rivaldo, seria bom que o apóstolo Paulo tivesse, mas eles não tinham. E eles impactaram de forma profunda a sociedade em que eles viviam. O que aconteceu com essa igreja? Aí você poderia dizer para mim assim, não, pastor, mas aí é a igreja de Atos, né? Igreja de Atos é a igreja de Atos. É a igreja de Atos. Lá o negócio estava acontecendo. Mas quando você olha para a história da igreja, por exemplo, um exemplo simples, e você vê a história da igreja na China, na época do imperador Mao Tse-tung, por exemplo, a igreja chinesa foi perseguida, os irmãos foram mortos, as igrejas foram fechadas, as bíblias foram queimadas, a igreja vivia em buracos subterrâneos. E a história vai dizer que a igreja da China foi uma das igrejas que mais cresceu em toda a história. Os irmãos chineses não tinham estruturas, eles não tinham data show, eles não tinham computador, eles não tinham ar-condicionado. O que aconteceu com essa igreja que fez ela crescer desse jeito? O que aconteceu com essa igreja? E aí, queria trazer para vocês aqui, o pastor Rivaldo indicou alguns livros, eu lembrei de um livro que eu li há um tempo, chamado Caminhos Esquecidos, do Alan Hitch. E ele faz uma comparação da igreja de Atos com uma história infantil. E a história infantil que ele faz comparação é o Mágico de Oz. Não é fácil ser pastor jovem, irmãos, porque vem pastor aqui que tem mais calibre que a gente, e eles citam a Bíblia, eles citam a história, aí lá vem citar Mágico de Oz. Mas espera aí, aguenta aí para você não ficar bravo comigo e você entender o que esse autor propõe, e para você ver se não fazia sentido a reflexão. O Alan Hitch vai dizer que a igreja de Atos parecia o enredo da história infantil Mágico de Oz, porque essa história é de forma resumida. Eu sou péssimo para contar história, até para os meus filhos, eu prefiro colocar o YouTube para eles. Assiste aqui, filho, eu não conto história, mas eu vou tentar aqui contar o enredo, que você deve lembrar da história do Mágico de Oz. A história do Mágico de Oz, ela começa com uma menina chamada Dorothy. A Dorothy tem 11 anos, ela mora no Kansas, e por um tornado, ela vai para uma cidade chamada, ou melhor dizendo, ela vai para o mundo, que é o mundo mágico de Oz. E quando a Dorothy chega nesse mundo, o desejo dela é voltar para casa. E ela encontra uma bruxa boa, bruxa do norte, a Glinda. E a Glinda diz para a Dorothy o seguinte: ô Dorothy, se você quiser voltar para sua casa, você tem que ir até a cidade das Esmeraldas. Lá você vai encontrar um mágico. E o mágico vai te ajudar a voltar para casa. Aí a Dorothy pega a estrada de tijolos amarelos e vai em direção à cidade das Esmeraldas. Só que nessa estrada de tijolos amarelos ela encontra outros 3 personagens. Ela encontra um espantalho que não tinha cérebro, e ele imaginava que o mágico poderia ajudar ele a ter cérebro, ele queria ser inteligente. Ela encontra o homem de lata, que ele queria ter coração, e ele achava que o mágico poderia ajudar ele a ter coração. E ela encontra também o leão covarde, que ele acreditava que o mágico poderia ajudar a ele ser corajoso. E aí os 4 vão nessa história épica em direção às cidades das Esmeraldas para encontrar o bendito Mágico de Oz. E muita coisa acontece na história. O fato é que chegando lá na cidade das Esmeraldas, eles descobrem uma coisa: o Mágico de Oz é uma farsa. O mágico não existe. Só que a história mostrou algo muito importante para eles.
mostrou que o espantalho, que achava que não era inteligente, ao longo da história, ele se demonstrou alguém extremamente inteligente. Ao longo da história, o boneco de lata, ou melhor dizendo, o homem de lata, que achou que não tinha sentimento, que não tinha coração, a jornada até essa cidade demonstrou que ele era um homem de lata que tinha sentimento, que tinha coração. E o leão covarde se demonstrou na história um leão profundamente corajoso. Ele não era covarde coisa nenhuma, ele era na verdade um leão corajoso. Para finalizar, Dorothy descobre que ela tem um sapatinho de esmeralda. E se ela batesse o sapatinho 3 vezes, um no outro, o que acontecia? Ela voltava para casa. Era só ela bater a qualquer momento o sapatinho 3 vezes um no outro. Oi? E tinha que falar a frase. A irmã me lembra aí para vocês verem como eu sou bom de contar a história. Ela volta para casa. E o que o Alan Hitch fala em relação à igreja e à história do Mágico de Oz? Ele diz que a história da igreja às vezes se confunde com essa história, porque esses 4 personagens, eles estavam em busca de algo. Eles queriam encontrar algo numa cidade, queriam encontrar um mágico, para fazer com que eles tivessem aquilo que eles esperavam. Mas mal sabia eles que aquilo que eles tanto queriam estavam já neles. Era só bater o sapatinho. E aí ele fala que às vezes a igreja é a mesma coisa. Às vezes a gente fica buscando coisas extraordinárias. Nós vivemos num tempo onde se valoriza muito as mega igrejas. Então nós dizemos assim que temos uma igreja menor, uma igreja mais simples. Nós dizemos assim, mas eu não tenho a estrutura dele. Se eu tivesse a estrutura que ele tem, a minha igreja arrebentaria. Porque a gente acha que quando a gente conseguir alguma coisa, quando a gente conseguir um painel de LED, um espaço melhor, um ar-condicionado, aí a nossa igreja vai ser transformadora. Quando eu tiver toda a estrutura que eu preciso, quando eu tiver o prédio que eu preciso, quando eu tiver a liderança que eu preciso, quando eu tiver o grupo de louvor perfeito, aí a minha igreja vai ser a igreja que transforma o mundo. Mas essa reflexão vai me fazer entender que aquilo que tinha na igreja de Atos e aquilo que tinha na igreja chinesa, é aquilo que toda a igreja tem. O fato é que aquilo que a igreja precisa para ser extraordinária, ela já tem. Nós não precisamos absolutamente mais de nada além daquilo que nós já temos. E é essa consciência que o Alan Hitch vai propor para a gente. Ele vai trazer para a gente essa consciência do que aquilo que a igreja precisa para ser uma igreja transformadora, para ser uma igreja extraordinária, ela já possui. E o que a igreja do primeiro século nos ensina? Eu queria voltar para esse texto de Atos capítulo 2 e destacar algumas expressões contidas nesse texto. Porque essa igreja vai nos ensinar muitas coisas acerca de uma vida comunitária intensa. Por exemplo, olha só algumas expressões que podem ser destacadas nesse texto. Comunhão, partir do pão e as orações, tudo em comum, unidos, reunir-se, templo, partiam o pão em suas casas, juntos, refeições, alegria e sinceridade de coração, simpatia de todo o povo. Quando você olha esse pequeno trecho da igreja primitiva, da igreja de Atos, você percebe que esses irmãos tinham uma vida comunitária intensa, a igreja se relacionava de maneira intensa, e por causa desse relacionamento, dessa vida comunitária, eles eram uma igreja transformadora. E é isso que o livro vai propor, que para que nós possamos viver a experiência de ser uma igreja transformadora, nós precisamos ter uma vida comunitária intensa. E é isso que esses irmãos estão enfrentando, eles estão vivendo aqui. O texto fala de comunhão, de partir do pão. Esses irmãos estão tomando café junto, eles estão indo no McDonald's da Galileia junto, eles estão toda hora junto, eles estão caminhando junto. Essa igreja está viva, eles assistem filmes junto, eles cantam junto, eles oram juntos. Esses irmãos têm um relacionamento profundo. E esse relacionamento intenso que a igreja primitiva tem, estabelece uma marca dessa igreja transformadora. Estabelece uma marca. A questão é, o que o livro
Então nós acreditamos que a igreja primitiva viveu relacionamentos transformadores porque eles construíram pequenos ambientes de relacionamento comunitário. Eles tinham esse ambiente. E o livro vai propor para a gente exatamente isso. A forma de conseguirmos nos dias atuais desenvolver esse modelo comunitário é valorizando e nos organizando em pequenos grupos. É isso que o livro vai propor. Para que a igreja atual, a igreja moderna, viva essa intensidade no seu relacionamento, o livro vai falar que a melhor maneira disso acontecer é por meio de pequenos grupos, de grupos menores. Aí você olharia para mim e diria assim, aí eu escolhi essa meme aqui, com a cara de meme, você diria assim, é sério isso? É sério que eu estou nesse calor danado para ouvir de novo sobre pequenos grupos? Sério? Já sei tudo que você vai falar, pastor. Eu já sei. Já falaram isso na igreja 500 mil vezes. Eu responderia para você assim, com outro meme. É claro. Eu peguei esses memes aqui, irmãos, porque meus filhos que vêm, eu não sou bom de meme, mas talvez os filhos de vocês conheçam. Você perguntaria, sério, é isso mesmo? Você vai falar sobre pequeno grupo? Eu responderia para você, sim. Porque a igreja transformadora não inventa a roda. A gente não está aqui para inventar a roda, a gente está aqui para incentivar, desenvolver ambientes que transformem as nossas realidades. Então a gente vai falar sobre isso. Por que pequenos grupos são fundamentais para a igreja dos nossos tempos? Em primeiro lugar, porque pequenos grupos fornecem uma oportunidade de descoberta. Imagine, por exemplo, se você pudesse comparar a igreja local com uma grande concessionária. Compare a igreja com uma concessionária. A celebração principal, o culto do sábado, seria o showroom dessa concessionária. Você chega nessa concessionária e vê os carros, você se encanta com os carros, você vê cada modelo, e aí você caminha pela concessionária e se encanta com a beleza daquele lugar. É como se a celebração fosse isso, um momento onde a pessoa fosse se encantando com a igreja, uma porta de entrada para a comunidade. O pequeno grupo, por sua vez, ele seria o test drive do carro dessa concessionária. Porque se na celebração a gente se encanta com a igreja, no pequeno grupo a gente tem a experiência de descobrir o que de fato é a igreja. Quando você vai para um test drive num carro, o que você faz? Você abre a porta, você senta no banco, você sente o volante, você abre o porta-luva, você começa a olhar o carro com mais detalhes. É como se você estivesse descobrindo o carro. Então a comparação da importância de um pequeno grupo para uma comunidade transformadora é exatamente essa. É como se a celebração fosse um ambiente onde as pessoas se conhecessem, mas no pequeno grupo nós nos descobrimos. Segundo lugar, pequenos grupos se tornam ambientes onde pessoas compartilham a vida. É muito importante uma vida em pequeno grupo nos nossos dias, porque nós estamos acostumados a viver numa sociedade extremamente individualista. E o pequeno grupo vai possibilitar para você compartilhar um pouco da sua vida. Se na celebração principal nós temos um monólogo, onde o pregador fala e as pessoas ouvem, no pequeno grupo nós temos então um diálogo. Então o pequeno grupo, de alguma forma, ele torna os ambientes onde as pessoas podem compartilhar as suas vidas. O pano de fundo do encontro de cada pequeno grupo é a nossa experiência de vida durante a semana. Terceiro lugar, por que pequenos grupos são fundamentais para os nossos dias? Porque pequenos grupos são capazes de gerar transformação genuína na igreja. E esse é um ponto que o capítulo 8 do livro que vocês têm em mão vai trabalhar muito. Por que um pequeno ambiente é fundamental para uma comunidade transformadora? Porque esses pequenos ambientes, eles servem para que as pessoas experimentem transformações genuínas. O pequeno grupo não é focado no número ou na quantidade de pessoas que participam apenas, mas o pequeno grupo, ele é focado nas pessoas. E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Então, a gente entende, e é isso que o autor do livro vai compartilhar, que igrejas transformadoras investem em pequenos grupos, porque pequenos grupos fornecem uma oportunidade de descoberta. O pequeno grupo é um ambiente propício para a gente compartilhar a vida, e o pequeno grupo são fundamentais para a gente
ter transformação genuína dentro da igreja. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz que como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. É nesse ambiente menor que nós nos conhecemos mais, que nós crescemos mais. Então, por isso que o livro vai defender a importância da ideia dos pequenos grupos. Então, qual é a contribuição que o livro Igrejas que Transformam o Brasil apresenta para o tema pequenos grupos? Eu vou tentar aqui ser bem objetivo nessa parte de exposição e de contribuições do livro. Em primeiro lugar, o livro vai destruir alguns mitos sobre pequeno grupo. Por exemplo, o livro vai destruir um mito que se diz que a configuração deve ser permanente. Na verdade, parece que existe um estigma em torno disso. Quando a gente cria um pequeno grupo, parece que aquele grupo tem que permanecer o mesmo. Então a gente acaba às vezes se frustrando porque acontece algum contratempo no desenvolvimento desse pequeno grupo, e aí a gente não tem coragem de dizer para os irmãos assim: irmãos, está na hora de parar, de mudar a configuração. Vai 2 para lá, 2 para cá. A gente fica constrangido em dizer isso, porque a gente acha que quando começou, a obra que Deus começou, não pode parar, mas nesse caso, precisa ajustar, precisa pensar. Então o livro vai falar sobre isso, esse mito que se criou em torno de pequenos grupos. Ele até cita, por exemplo, Jesus. Jesus teve um pequeno grupo durante 3 anos. Depois de 3 anos, esse pequeno grupo acabou, por motivos óbvios, mas esse pequeno grupo acabou e cada um tomou o seu rumo. Então, o livro vai trabalhar essa questão de que pequenos grupos, eles não precisam necessariamente terem uma configuração permanente. E aqui cabe uma reflexão importante. Pensando em igrejas transformadoras, em igrejas missionais, é importante a gente pensar que a estrutura precisa servir a missão e não a missão servir a estrutura. Se você tem alguma coisa na sua igreja que não pode ser alterada de jeito nenhum, em benefício da missão, desconfie se essa ação, se essa coisa que você tem na sua igreja vai ajudar você a alcançar a sua missão como igreja. Porque tudo que tem na igreja, no que diz respeito ao seu formato, é flexível. Já foi dito aqui, enfatizado. Nós não alteramos o evangelho permanece o mesmo, mas as estruturas precisam se movimentar em benefício da missão. O livro vai propor que um outro mito que o livro destrói é o local da realização dos pequenos grupos. Normalmente a gente pensa que pequeno grupo é feito somente na casa dos irmãos. Pequeno grupo pode acontecer numa faculdade, pode acontecer num shopping, pode acontecer num parque, pode acontecer também em uma igreja. Lá em Santana, por exemplo, nós temos um pequeno grupo que funciona aos sábados na igreja, que é a nossa classe de discipulado. Nós temos 2 classes de discipulado lá, que é um momento de descoberta, onde nós recebemos os nossos novos membros, as pessoas que estão visitando a igreja. Antes delas irem para a celebração principal, elas encontram o pastor ou quem está ministrando a lição lá no nosso pequeno grupo de discipulado. Elas encontram num ambiente mais informal, onde nós nos conhecemos, onde nós conversamos e onde nós dialogamos acerca da igreja, acerca do evangelho. Então, a localização não necessariamente precisa ser na casa dos irmãos. O livro vai abrir para a gente essas possibilidades. Você pode fazer pequeno grupo em outros lugares, e o livro vai trabalhar isso de forma mais intensa. O líder deve ser uma pessoa altamente treinada. Esse é um outro paradigma. Nós pensamos que para formar um pequeno grupo, nós precisamos ter um professor de teologia. Nós precisamos ter um pastor Eleilton, pastor Adelmilson, pastor Rivaldo. Nós achamos que para ter o líder ou para liderar o pequeno grupo tem que ser uma pessoa assim, acima da média. E o livro vai tratar exatamente essa questão. Isso é um mito. Um líder de pequeno grupo precisa ter o quê, na sua opinião? Quem pode me dizer aí? O que um líder de pequeno grupo precisa ter? Alguém falou atitude. Quem mais? Quem mais? Fé. Mais um só. Perseverança. Atitude, fé, perseverança. Olha só, o livro vai propor exatamente isso. Uma coisa que é essencial para um líder de pequeno grupo, segundo o livro. Ele precisa amar as pessoas. Ele precisa amar as pessoas. Porque é muito mais fácil uma pessoa que ama as pessoas estudar para entregar o melhor para elas, do que alguém que é extremamente inteligente, conhecedor da Bíblia, amar as pessoas. Então, o livro vai propor isso, que isso na verdade é um mito que precisa ser destruído. Em quarto lugar, vai falar que apenas pastores podem cuidar pastoralmente.
Esse é um outro mito, porque as pessoas dizem que para se fazer um pequeno grupo, tem assuntos pastorais que não podem ser tratados no pequeno grupo. Irmão, essa coisa aqui você fala com o pastor, porque aqui não é um ambiente para a gente... Quem disse que não? E o livro vai trabalhar exatamente, vai destruir esse mito. O pequeno grupo é um ambiente para a gente trabalhar questões pastorais. Se eu tivesse mais um tempo, eu queria ler esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 5. E queria fazer você ler, só para você ficar com raiva de mim depois. Porque esse texto aqui é um texto desafiador, principalmente para a igreja. Porque a gente acha que a responsabilidade de cuidar da comunidade é só do pastor. Depois você lê Tessalonicenses. Você só esqueceu de ler esse texto. Mas se você ler, você vai lembrar que Paulo manda os irmãos cuidar dos irmãos. Os irmãos exortar os irmãos pastorear os irmãos. Para que os líderes, aqueles que lideram a igreja, tenham um pouquinho mais de dedicação ao cumprimento da missão. Então o livro vai trabalhar isso, vai destruir alguns desses mitos. Apenas pastores podem cuidar pastoralmente. Não, o livro vai dizer que todo mundo pode cuidar para a glória de Deus, tendo condição e amor pelas pessoas. Segundo lugar, o que o livro vai propor para a gente? Ele vai reforçar a estratégia. Por que pequenos grupos ainda hoje é a melhor maneira de construir uma vida comunitária transformacional? Por que esse ambiente de pequenos grupos é tão importante para isso? O livro vai ajudar a gente a reforçar essa estratégia. Porque, em primeiro lugar, o livro vai dizer que os pequenos grupos, ele promove amizades profundas. Ele promove amizades profundas. Infelizmente, nós vivemos em uma comunidade que às vezes os relacionamentos são muito superficiais. E o autor do livro vai dizer que igrejas transformadoras, elas desenvolvem pequenos grupos, porque em pequenos grupos as pessoas têm amizades profundas. Amizades profundas. Outra questão que o livro trabalha é que no ambiente de pequenos grupos, nós fugimos daquela linha da superficialidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas amizades profundas, verdadeiras, assim íntimas você tem na igreja? Quantas pessoas, pensa aí na sua mente, você pode hoje ligar para elas e contar, por exemplo, um pecado que você tem lutado contra, um dilema que você tem enfrentado. Às vezes nós vivemos numa comunidade cristã relacionamentos superficiais, e o pequeno grupo vai ajudar a reforçar a estratégia de que nós precisamos ter amizades mais profundas. O pequeno grupo vai ajudar a gente nisso. Em segundo lugar, sobre reforçar as estratégias, o autor vai dizer que ajuda na prestação de contas. Na prestação de contas. Hoje nós temos vivido na nossa realidade de igreja uma espiritualidade meio que autônoma. Por exemplo, as pessoas dizem assim: eu sou a igreja. Bem, errado, você não é a igreja. Nós somos a igreja. A espiritualidade não é autônoma. A espiritualidade proposta no Evangelho, de pessoas que vivem uma vida transformada, é uma espiritualidade onde as pessoas prestam contas umas para as outras. Nós precisamos dizer o porquê que nós faltamos. Se faltamos, alguém do pequeno grupo liga para a gente. Então o pequeno grupo ainda é um ambiente onde a gente consegue ter essa experiência de prestação de contas. O livro vai falar ainda que uma terceira questão produz crescimento espiritual. Eu citei isso lá no começo, mas o livro enfatiza isso de forma considerável. Considerável. Pessoas que participam de um pequeno grupo, elas têm um crescimento espiritual significativo. Por quê? Porque na celebração, a pessoa está acostumada com um grupo de louvor, com a banda, com a projeção, com a fumacinha, com a celebração e todo mundo com a mão para cima. A celebração principal da igreja, via de regra, ela lembra mais ou menos um ambiente de show, assim, onde as pessoas elas se conectam só com o divino, muitas vezes. E o autor do livro vai propor que o pequeno grupo ajuda a gente nesse desenvolvimento pessoal, nesse desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque no pequeno grupo as pessoas são forçadas a crescer espiritualmente. Pequeno grupo tem grupo de louvor, pequeno grupo tem telão de LED, pequeno grupo tem a melhor pregação, não. O que eles têm no pequeno grupo? Apenas os irmãos e a Bíblia. Então o pequeno grupo promove um ambiente de crescimento espiritual.
a pessoa não vai para o pequeno grupo por causa da atmosfera. É uma palavra moderna, né? A atmosfera que é criada. Porque a atmosfera do pequeno grupo é os irmãos e a Bíblia. Lá no meu pequeno grupo é a irmã Célia, o Ítalo, a Lília, a Mariluze, a Julie e eu, e a Bíblia. Os atrativos principais são a Bíblia e o relacionamento com os irmãos. Você se vê obrigado, dentro de um pequeno grupo, a ter relacionamentos que geram crescimento espiritual. E é isso que o livro vai propor para a gente. E eu fiz questão de citar novamente o texto de Provérbios. Assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. A importância do relacionamento pessoal uns com os outros. Por fim, o livro vai propor sobre esse negócio de reforçar as estratégias que promovem o envolvimento na participação. O que seria isso? Na celebração principal, as pessoas vão para assistir. Muitas vezes, a maioria da igreja não participa no funcionamento do culto. Normalmente é o diretor, o pastor, o grupo de louvor. Só que no pequeno grupo, as pessoas são obrigadas a participar, porque o funcionamento do pequeno grupo depende de quem? Das pessoas, depende delas. Elas têm que se movimentar, então reforça a estratégia do relacionamento de uma pessoa para com a outra. Terceiro lugar, quinto lugar aqui nessa questão de reforçar as estratégias, é uma oportunidade missionária. O pequeno grupo é um ambiente que gera oportunidades missionárias. É um ambiente propício para que as pessoas evangelizem, para que as pessoas falem de Jesus. Isso já foi muito disseminado no nosso tempo. O pequeno grupo é um ambiente mais fácil para conduzir pessoas a Cristo. Eu não sei se vocês viram, há um tempo atrás, rodando aí nas redes sociais da igreja, essa pesquisa desenvolvida pelo Ministério Haggai. Essa pesquisa vai mostrar qual é a maneira pela qual as pessoas se rendem a Jesus. E eu não vou ler toda a pesquisa aqui, mas de forma enfática, as pessoas se convertem, as pessoas se rendem a Jesus, segundo essa pesquisa, em primeiro lugar, por causa dos seus relacionamentos com seus parentes. Ou seja, um parente convida o outro parente a conhecer a Jesus. Uma segunda forma é através dos amigos. Um amigo convida um outro amigo a conhecer Jesus. Então, segundo essa pesquisa, o maior índice de crescimento e de alcance dos pecadores, dos não cristãos, tem a ver com relacionamentos. E o pequeno grupo é uma ótima oportunidade para você desenvolver relacionamentos e, obviamente, alcançar as pessoas por meio do Evangelho. O livro vai propor várias outras questões pontuais. Eu destaquei as que estavam mais aos olhos. E aí vai falar também acerca de alguns obstáculos que nós enfrentamos nos pequenos grupos. Quais são os principais obstáculos a serem vencidos no desenvolvimento de um pequeno grupo transformacional? O livro vai apresentar para a gente que nós enfrentamos o obstáculo, em primeiro lugar, da informação versus a transformação. O livro vai apontar que pequenos grupos transformacionais, eles cuidam para que a informação não sobressaia a transformação. Nós vivemos uma geração de analfabetos bíblicos. São crentes que não conhecem profundamente as Escrituras. E o pequeno grupo é um ambiente onde as pessoas conseguem conhecer mais a Jesus, conhecer mais as Escrituras. Mas o papel do pequeno grupo não é só ajudar a pessoa a encontrar Tessalonicenses. Você diz assim, não, a pessoa encontrou Tessalonicenses, então ela está boa na vida. Não, não é só isso. Porque não basta a informação. O pequeno grupo precisa focar na transformação da vida das pessoas. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma as pessoas. Um segundo obstáculo é o ensino versus o aprendizado. O pequeno grupo não pode se tornar uma sala de aula. O pequeno grupo não é para o líder se fazer com os irmãos, para que os irmãos admirem o quanto ele é inteligente, o quanto ele sabe ensinar. Um pequeno grupo precisa conciliar ensino com aprendizado, porque o pequeno grupo é focado nas pessoas, e não no professor, e não em quem conduz o pequeno grupo. Então o livro vai deixar isso claro, que igrejas transformacionais, que utilizam de pequenos grupos, para terem um relacionamento
intenso na sua comunidade, elas balanceam isso. O ensino versus aprendizados. Os pequenos grupos focam nas pessoas e não no líder ou no professor que está ministrando. Um terceiro obstáculo que o livro propõe é o foco versus a missão. Foco versus a missão. O pequeno grupo não pode ser um fim em si mesmo. O que pode acontecer com os pequenos grupos das nossas comunidades e fazer com que esses pequenos grupos fiquem extremamente cansativos, estressantes? É quando esse pequeno grupo perde o foco. O foco do pequeno grupo não é a reunião do pequeno grupo. O foco do pequeno grupo é a missão. Dá para entender a diferença? Porque as pessoas ficam lutando para o seguinte: nós precisamos fazer a nossa reunião, nós precisamos ter o nosso encontro. E elas lutam visceralmente para se encontrarem. Quando o encontro não acontece, elas ficam meio chateadas. Mas o autor do livro vai dizer que o foco não pode se contrapor à missão. O foco não é só a realização do pequeno grupo. O foco é a missão, é a transformação das pessoas. Porque o que pode acontecer? Você se reúne toda terça-feira, por exemplo, mas ninguém é transformado. A reunião acontece, mas não tem transformação. E o autor do livro vai propor essa diferença, foco e missão. Em quarto lugar, ele vai propor para a gente superficialidade versus intimidade. É o que a gente tem falado aqui, da importância de nós desenvolvermos pequenos grupos nas nossas igrejas, para que o nosso nível de intimidade uns com os outros amplie-se, aumente. E o autor do livro vai propor pelo menos 2 momentos de intimidade. Ele vai propor pelo menos 2 ênfases da intimidade, que ele chama aqui de comunhão. Por exemplo, você pode ter comunhão ou intimidade com alguém de uma maneira específica. Ele cita um exemplo do seu vizinho. Vamos supor que você mora em uma determinada casa e tem vários vizinhos lá na sua região, só que você não conversa com seus vizinhos. E por não conversar com seus vizinhos, você não tem intimidade com eles. Só que você ouve dizer que no seu bairro tem um ladrão roubando as casas dos vizinhos. Aí o que os vizinhos fazem? Eles começam a se contactar uns aos outros, diz o autor do livro. E aí, a partir desse momento de interesse comum, gera uma intimidade. Então, esse é um modelo de intimidade gerada por interesses comuns. O autor do livro vai dizer que a intimidade do pequeno grupo não é uma intimidade por interesses comuns apenas, mas focadas nas conversas profundas. O pequeno grupo precisa promover um ambiente onde as pessoas se conectam profundamente umas com as outras. Igrejas transformadoras têm pequenos grupos onde as pessoas se conectam profundamente umas com as outras, onde elas se encontram depois do pequeno grupo, onde elas se encontram em outros momentos para compartilhar a vida. E aí, por fim, o autor do livro vai propor um caminho, como alguns fatores primordiais para se desenvolver um pequeno grupo transformacional. Então, se você quer desenvolver um pequeno grupo transformacional na sua igreja, o autor do livro vai propor alguns caminhos. Então, ele vai falar, por exemplo, sobre a ênfase que você precisa dar na missão. Um pequeno grupo precisa entender que a missão dele é promover transformação na vida das pessoas. Se você quer que os pequenos grupos da sua igreja sejam pequenos grupos transformacionais, você precisa focar e ter ênfase na missão. Pequeno grupo não é para as pessoas só ficarem comendo, não é só para as pessoas jogarem videogame ou assistir filme. Pequeno grupo precisa ter uma ênfase na missão. Às vezes as pessoas se reúnem para ficar jogando videogame, para assistir um filme, para ter um momento de comunhão, e esquecem a missão. E o autor do livro vai dizer que pequenos grupos transformacionais, eles são focados na missão. Segundo lugar, pequenos grupos transformacionais, eles têm uma mentalidade conduzida pela palavra. A Bíblia, ela é lida no começo e a Bíblia é lida no fim do pequeno grupo. A Bíblia guia o papo das pessoas. As pessoas são guiadas pelo Evangelho. Não é a necessidade das pessoas que dá o tom do pequeno grupo. O que dá o tom do pequeno grupo é a
Bíblia. Na Igreja de Santana nós temos a seguinte experiência. Nós pregamos a mensagem no sábado pela manhã e fazemos uma lição de pequeno grupo para que as pessoas discutam a mensagem do sábado durante a semana no pequeno grupo. Porque a Bíblia precisa conduzir o relacionamento e o envolvimento daquelas pessoas que estão no pequeno grupo. Em terceiro lugar, o autor do livro vai dizer que nós precisamos desenvolver uma mentalidade missional, E por mentalidade missional aqui tem a ver com esse movimento de preparar outras pessoas para assumir o pequeno grupo. O pequeno grupo é um ótimo ambiente para você formar líderes. Pequenos grupos não podem ter donos de pequenos grupos. O pequeno grupo transformacional, ele tem uma mentalidade onde uma pessoa treina a outra para que essa pessoa logo ali na frente assuma a responsabilidade daquele pequeno grupo e toque isso para frente. E a outra pessoa vai para um outro lugar servir de uma outra forma. Então, pequenos grupos transformacionais, eles têm uma mentalidade missional. E por último, ele vai dizer, se você quer ter um pequeno grupo transformacional, você precisa ter um foco na recepção das novas pessoas. E o autor do livro diz que é fundamental que você deixe uma cadeira vazia lá no seu pequeno grupo, para mostrar para o pequeno grupo que aquela cadeira vazia precisa ser preenchida por alguém. Nós precisamos ter uma mentalidade acessível, onde nós conseguimos recepcionar as novas pessoas. Pequenos grupos mais longos têm dificuldade de receber novas pessoas. Por quê? Porque eles já estão tão acostumados com aquele grupo que eles acabam esquecendo da importância de receber novas pessoas. Então, o autor do livro vai propor que nós tenhamos cuidados nesses ambientes, na recepção de novas pessoas. Enfim, sobre esse tema, uma vida comunitária intensa, nós entendemos que igrejas transformadoras desenvolvem relacionamentos comunitários profundos e verdadeiros que conduzem pessoas a desfrutarem da comunhão que o Espírito Santo nos dá. Segundo o autor desse livro, pequenos grupos ainda continuam sendo o melhor ambiente para que as nossas igrejas vivam de fato um relacionamento transformador. E é isso que o livro vai propor sobre esse tema. Me deram, irmãos, 1h30. Eu já falei aqui 50 minutos, estou cronometrando aqui. Eu tenho mais 20 minutos, eu queria a sua atenção. Eu vou falar agora sobre o segundo tema, que é a importância da missão. Eu queria que ficasse gravado no seu coração. Pense nisso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Você não está aqui em vão. Se Deus de alguma forma está ministrando ao seu coração, ainda que você esteja em um dia intenso, eu queria que você colocasse isso na sua mente. É importante que você foque na sua igreja local, promover ambientes onde as pessoas se encontram, onde elas se conhecem. E o pequeno grupo é um ambiente propício para isso. Vamos falar agora rapidamente sobre o segundo tema que o livro propõe, que é o tema da missão. Igrejas transformadoras, além de ter uma vida relacional profunda e intensa, igrejas transformadoras também têm um entendimento e um envolvimento intencional com a missão. E essa compreensão da missão serve para que nós possamos conectar todos os membros no cumprimento da missão. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Eu prometo ser rápido, mas eu queria que fosse bem intenso. Porque para mim, pessoalmente, talvez esse seja um dos maiores dos problemas da igreja. Às vezes nós não conseguimos compreender a nossa missão. E aí, para falar de missão, eu queria citar para você aqui rapidamente esse tripé. É importante que a igreja conheça e tenha uma visão completa da missão. Você conhece a missão de Deus? Você sabe para que a sua igreja existe? Você sabe o que Deus espera de você? O autor do livro vai dizer que igrejas transformadoras, os seus membros conhecem a missão de Deus. Os seus membros são atentos com relação à missão de Deus. E a missão de Deus está fundamentada nesse tripé: criação, queda e redenção. O autor do livro vai trabalhar a importância de compreendermos a missão. A Bíblia vai nos dizer que na criação, em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E a Bíblia vai dizer que o ser humano é a cereja do bolo da criação de Deus. O homem foi criado para representar Deus na terra.
O homem foi criado para ser o administrador da criação de Deus. Está comigo todo mundo? Amém? É isso que a Bíblia vai dizer. O ser humano foi criado para ser um administrador de todas as coisas. Deus colocou ele no jardim e pediu para uma coisa apenas para ele, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que o ser humano fez o quê? Exatamente aquilo que Deus pediu para ele não fazer. O ser humano desobedeceu a Deus. E a Bíblia vai chamar isso de queda, a teologia vai chamar de queda. E a sentença de Deus em Gênesis 2,17 é que no dia em que você comer, certamente morrerás. A Bíblia diz, o dia que você comer, que você me desobedecer, certamente morrerás. A questão é que nós olhamos para a morte no texto de Gênesis como apenas uma morte física. Mas, por exemplo, no texto de Gênesis nós poderíamos destacar pelo menos 5 tipos de morte. Essa morte social. Você lembra o que Adão disse para Deus quando ele perguntou: Adão, o que você fez? O que Adão respondeu? Quem? Foi a mulher que tu me deste, a culpa não é minha, a culpa é dela. Na verdade, a culpa nem é minha nem é dela, a culpa é sua, porque você que deu ela para a gente, para mim. Acontece uma morte social, porque agora o ser humano briga um com o outro. Adão e Eva estão um contra o outro, tem um litígio. Eu queria que você pensasse nisso. Não existia briga. O Adão deixava a toalha molhada em cima da cama, a Eva passava e recolhia. Sem crise. Estou brincando. Mas eu quero dizer para você que não existia litígio, não existia briga. Depois do pecado, o homem agora tem uma morte social. Eles começam a brigar uns com os outros. Sabe de onde vêm as guerras? Fruto do pecado. Sabe por que nós vemos um trauma, uma convulsão social hoje, um matando o outro? Por causa do pecado, uma morte social. A Bíblia fala também de uma morte existencial. Deus fala para Adão: Adão, o que você fez? Aí Adão responde: Deus, eu ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, temi. Adão se esconde. Deus pergunta: Adão, por que você está se escondendo? Ele diz: eu fiquei com medo. O medo veio da onde? É fruto do pecado. O pecado trouxe como consequência uma morte existencial. De onde vêm as doenças da alma do ser humano? É fruto da nossa natureza caída, é isso que a Bíblia está dizendo. A igreja precisa entender que o pecado não trouxe apenas uma consequência, a morte, ponto final. Como diz a minha sogra, pei buf. Ela é nordestina. Não é só pei buf, morreu, acabou. O pecado trouxe consequências drásticas para a humanidade. Agora os seres humanos brigam, agora os seres humanos têm conflitos internos. Gênesis vai dizer que acontece uma morte cósmica. Adão, agora a terra vai dar espinhos por sua causa, e você vai ter que trabalhar, e com o suor do teu rosto que você vai conseguir o seu alimento. O mundo está gemendo por causa do pecado. De onde vem buraco na camada de ozônio, de tsunami? De onde vem isso? A Bíblia vai dizer, é fruto do pecado. O pecado trouxe uma convulsão para o mundo que nós vivemos. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos uma morte espiritual. Agora o ser humano é colocado para fora do jardim e ele é afastado de Deus. É isso que o texto de Gênesis diz. Por fim, Gênesis 3:22, nós vamos ver uma morte física. Olha só, não é só a morte física. É uma morte profunda, intensa, cósmica. Aí a Bíblia vai dizer, na criação, na queda, a Bíblia vai dizer que na redenção, Deus enviou Jesus Cristo para resolver o problema cósmico que o pecado cometeu. Jesus Cristo entra na história dos seres humanos para restaurar todas as coisas. Jesus não está restaurando só a alma do ser humano, Jesus está restaurando todas as coisas. É isso que a redenção vai dizer. Jesus se encarna, ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e a Bíblia diz que um dia ele voltará para consumar de uma vez por todas o seu reino, implantar o reino de Deus na terra. Jesus Cristo está restaurando todas as coisas. Todas as coisas inclui a pessoa, mas inclui também as coisas que estão em volta. Essa é a missão da igreja. A Bíblia vai falar que Jesus Cristo, ele está redimindo o mundo. 2 Coríntios 5,19.
vai dizer exatamente isso. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deus está reconciliando todas as coisas. Não é simplesmente a alma do ser humano. Deus está reconciliando as relações sociais. Deus está consertando o interior do ser humano. Mas Deus também está consertando o cosmos. Por isso que cristão não joga latinha para fora do carro. Porque Deus está restaurando todas as coisas, inclusive o mundo que foi criado. Por isso cristão tem uma postura diferente em relação à sociedade. Deus está restaurando a cultura, Deus está restaurando a sociedade, Deus está restaurando a música, Deus está restaurando a arte. Deus não está salvando só a alma da pessoa, Ele está restaurando tudo, irmãos. Se a igreja não entender isso, ela vai fixar apenas a sua missão em uma questão. Então, crente tem dificuldade com a cultura, crente tem dificuldade com a arte, porque é tudo do capiroto. Mas Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando todas as coisas. E Ele está fazendo isso por meio da igreja. Nós somos embaixadores de Cristo. E o nosso papel é pregar a redenção de todas as coisas. Então qual é a missão da igreja? É pregar o Evangelho. O Evangelho é que Deus está restaurando o mundo. Deus está restaurando todas as coisas. Inclusive a cultura, inclusive a arte, inclusive o cinema, inclusive as manifestações sociais. Deus está restaurando o ser humano em todos os ambientes da sua existência. E aí o livro vai propor para a gente vai caminhar para concluir a nossa ideia, em 3 passos aqui. O livro vai dizer que igrejas que compreendem a missão de Deus de forma ampla, ela foca na transformação dos perdidos. A razão de existência da igreja é transformar pessoas, é redimir pessoas. O livro vai trazer a seguinte informação: em igrejas transformadoras, 91% dos membros concordam com a seguinte afirmação: a nossa igreja desafia os membros a construir relacionamentos íntegros e significativos com pessoas não cristãs. Igrejas transformadoras que compreendem a missão de Deus incentivam os seus membros a se relacionarem com não cristãos. Sabe qual é a ordem na igreja de Santana no sábado à tarde? Vá comer pizza com a sua família não cristã. Pastor, mas não vai ter nada na igreja? Não. Pastor, mas qual que é o programa lá da igreja de Santana? A agenda anual da igreja de Santana? Não tem. A gente tem culto de manhã, pregação. E à tarde, vai encontrar gente que não é não cristã. Porque a gente foca na transformação das pessoas. Porque no final das contas, irmãos, o que interessa é se as pessoas foram transformadas ou não. E é isso que o autor do livro vai propor. Igrejas que têm essa mentalidade focam nisso. Segundo lugar, igrejas que compreendem a missão. Todas as ações são intencionais e conectadas com a missão. Igrejas transformadoras não fazem nada por acaso, nada, absolutamente nada. Repitam comigo, nada. Nada é igual a nada. Igrejas que focam na missão e que são transformadoras, tudo o que elas fazem é intencional, focando na missão. A igreja precisa se conectar à cultura. Ela se conecta à cultura com o foco de cumprir a missão. Nós vamos fazer um evento na igreja que vai trazer uma conexão com uma cultura diferente da nossa, ou com a cultura da sociedade. E o foco é a missão. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor aqui, agora há pouco, e ele me disse que fez um evento na cidade dele, um evento social, e tocou a banda da cidade lá. Ele estava dizendo, se eu não me engano, os violeiros da cidade, e eles não eram cristãos. Era onde? Tem alguém daqui lá? Hortolândia. Eles se conectaram com a cultura, os violeiros estão lá tocando, e aí daqui a pouco o irmão disse para mim, o pastor disse que um violeiro chegou nele e falou assim: eu quero conhecer a sua igreja, porque a sua igreja é uma igreja diferente. Se conecta com a cultura para cumprir a missão, porque tudo resulta em cumprimento da missão. Igrejas transformadoras, a igreja precisa servir a sociedade. Ela faz uma conexão com a sociedade para cumprir a missão. Pastor Ailton não comentou,
mas lá na igreja de Santana nós estamos fazendo uma parceria com com um grupo de empreendedores, é uma empresa empreendedora, que eles desenvolveram um software e eles querem pessoas para trabalhar com esse software. E aí eles ofereceram para a gente que eles treinam as pessoas e depois que as pessoas forem treinadas, elas vão ser oferecidas o emprego para elas, para trabalhar com aquele software. E onde vai acontecer isso? Na igreja. Porque a gente se conecta com a sociedade para cumprir a missão. E sabe quem vai abrir o encontro dos empreendedores lá em Santana? Pastor Felipe. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Essa é a casa do Senhor Jesus, uma igreja, uma comunidade que está aqui para servir você e falar do amor de Jesus para você. Seja bem-vindo. A nossa oração é que Deus te abençoe. Feche os seus olhos por um minuto. Eu quero orar com você. Conectei com a sociedade. E agora eu estou cumprindo a missão. Eles não iam ouvir de Jesus, eles vão fazer o curso lá do sistema. Mas eles vão ouvir acerca de Cristo. A igreja transformadora foca nisso. Em terceiro lugar, o livro vai propor que a igreja precisa fazer ações sociais, focadas na missão. Igrejas transformadoras não fazem um ativismo social pelo ativismo. Não é sair entregando sopão para todo mundo sem missão nenhuma no negócio. Aí posta lá, postamos o sopão, não sei do que. Bonita a ação, mas e a missão? Tem envolvimento com a missão? Qual é o envolvimento? É intencional? E se for, glória a Deus, Deus seja louvado. Mas a gente precisa pensar nisso. O livro vai propor para a gente que todas as ações são intencionais e conectadas com a missão. Como você pode ajudar a sua igreja a ser uma igreja transformadora? E está quase chegando no final, você está resistindo. Parabéns. Acabou de dar 1 hora agora. Vou parar o relógio aqui, que agora é o bônus espiritual. É o bônus do Senhor. Como você pode ajudar a sua igreja a ser uma igreja transformadora? E o livro propõe algumas coisas, eu queria rapidamente compartilhar com você. Em primeiro lugar, redefina o seu padrão de missão. Redefina o seu padrão de missão. O livro vai propor para a gente que nós precisamos redefinir o nosso padrão de missão. O pastor Eleilton falou de um padrão de igreja de sucesso. Redefina o seu padrão de igreja de sucesso. O pastor Eleilton falou que, por conta de uma tradição norte-americana, igreja de sucesso para a gente, ela tem 3 Cs: cabeça, conta bancária e construção. O que é uma igreja de sucesso para muitas pessoas? Uma igreja que tem muitas pessoas, uma igreja que tem uma conta bancária gorda e uma igreja que tem uma construção bonita. Esse é um padrão de igreja de sucesso. O autor do livro vai dizer que você tem que redefinir esse padrão de sucesso para você. Porque, na verdade, o que conta não é a estrutura da igreja, o que conta não é quanto de dízimo a igreja rende, o que conta é se as pessoas estão sendo transformadas. É isso que conta. Então, para que você ajude a sua igreja a ser uma igreja transformadora, redefina o seu padrão de igreja de sucesso. Porque no final das contas, o que conta é quantas pessoas decidiram por Cristo. Um dado talvez importante, não preciso, mas seja um dado importante, é o número de batismos que a sua igreja tem praticado, tem conduzido pessoas ao batismo. Quantas pessoas a sua igreja batizou no último ano? Quantas igrejas? Quantas pessoas? Quantas pessoas a sua igreja batizou nos últimos 2 anos? Nós tivemos uma experiência muito significativa lá em Santana. Quando nós começamos o projeto lá, eu e o pastor Eleilton, no primeiro ano de focar numa igreja mais intencional, nós conseguimos batizar 2 pessoas. Glória a Deus. No segundo ano, nós batizamos 4 pessoas. No terceiro ano, que foi ano passado, nós batizamos 12 pessoas. Esse ano nós batizamos 9 pessoas. Se Deus quiser, a gente vai batizar mais 9 até o final do ano, para a glória de Deus. Porque o que conta não é se é mármore, ou se o painel é de LED, ou se o microfone é lapela, ou se a mesa é redonda ou quadrada. O que conta é se pessoas estão sendo transformadas. Jesus não vai dizer para você quantas vezes você chorou no culto de sábado. Ele vai dizer assim, e as almas? E as pessoas? Você tem alcançado as pessoas? Então, se você quer que a sua igreja seja transformadora, redefina o seu padrão de missão. Prepare-se para evangelizar.
O autor do livro vai propor que a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para ir no retiro, a gente se prepara para ir na tarde de louvor, a gente se prepara para a conferência, a gente se prepara para tudo, menos para evangelizar. Nós nos preparamos para cantar, nós nos preparamos para tudo. E o autor do livro vai propor, se você quer que a sua igreja seja uma igreja transformadora, se prepare para evangelizar. Se uma pessoa chegasse para você hoje e dissesse assim, eu tenho 1 minuto para você falar de Jesus para mim, o que você diria? Qual seria a sua mensagem para ela? Você já parou para pensar nisso? Que em uma estação de metrô você consegue falar de Jesus para alguém, de uma para outra? Treine, pratique a evangelização. Quais versículos que estão gravados na sua mente acerca da evangelização? Entende? Então o autor do livro vai propor isso para a gente. Em terceiro lugar, o autor do livro propõe que nós precisamos nos preparar para a oposição e não para ser oposição. Na verdade, vou ser sincero, isso aqui já tem uma pitadinha minha aí, porque eu não aguentei. Eu estou sendo coautor do livro agora. Prepare-se para a oposição. A Bíblia diz que o diabo já é o nosso opositor. Se você quer alcançar os perdidos, se você quer alcançar pessoas, se você quer viver para transformar a vida de pessoas, certamente o inimigo vai se opor a você, a sua igreja, a sua comunidade. Então você precisa se preparar para isso. Só que o autor do livro dá um alerta para a gente se preparar para a oposição e não ser oposição. O detalhe é que às vezes a gente é muito oposição. O pastor e a liderança está propondo uma mudança visando o não cristão. E aí as pessoas começam a fazer oposição. Elas dizem assim, eu não gosto desse estilo de louvor. Eu não gosto dessa liturgia. Esse pastor está falando coisas que não falam ao meu coração. A gente só critica. Eu enfrentei muito isso na igreja de Santana, porque no começo a gente, como disse o pastor Eleilton, começou a mudar a música dos hinos. Porque música de gente crente é um negócio maravilhoso. A gente levanta a mão aqui, liga o número 1 e vai, até acabar a música. O problema é que o não cristão, ele não tem essa mesma dinâmica. E aí quando a gente começa a colocar louvores que comunicam um pouco mais a essas pessoas, tem alguns irmãos que ficam com a cara feia. Nossa, que louvor mais frio. Vai se converter, vai. A gente está pensando no pecador, alcançar ele, para a glória de Deus. Então não seja oposição. Por último, como você pode ajudar a sua igreja? Vamos ver se funciona aqui. Foco na missão. Você quer ajudar a sua igreja a ser uma igreja transformacional, uma igreja transformadora. Então foque na missão. Pare de ficar inventando coisa que não existe, meu irmão, minha irmã. Você que é um líder, o pastor que está aqui, respeitosamente eu digo para você, foque na missão. E a missão de Deus é transformar as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Foque na missão. Para de querer inventar a roda. Para de ficar indo atrás de novidade. Para de querer copiar tudo que você vê nas igrejas que você admira. Você quer ajudar a sua igreja a ser uma igreja transformacional? Foque na missão. Eu vou fazer um comentário aqui, talvez alguns batam em mim, brigam comigo, mas depois eu vou embora mesmo, eu estou lá em São Paulo, então está tudo certo. Sem crise. E eu não é uma crítica, é só uma constatação, porque às vezes tem gente que pensa que isso vai mudar a vida da igreja. Porque a gente está vivendo uma geração, por exemplo, assim, a galera gosta tanto de novidade, então o que ela vê lá, ela quer colocar aqui. Porque lá é legal e aqui tem que ser legal também. E aí ela não foca na missão, ela foca nessas coisas. Por exemplo, tem gente que se não colocar um barril no culto dos jovens, dá crise, meu irmão, dá pau na igreja. Se o pastor falar assim, irmão, a gente não vai colocar esse barril, porque o nosso bairro aqui são um bairro de pessoas mais idosas, a galera não tem essa vibe. Aí fala, não vai colocar o barril. Ixi, a galera fica brava. Foca na missão, para de ficar comprando briga por coisa pequena. Como é que a igreja vai ser transformadora se você ficar focando nas coisas periféricas? Eu não estou fazendo uma crítica ao barril, tem lugares que é legal, a galera gosta. Mas eu estou querendo dizer assim que a gente tem que parar de ficar buscando uma novidade toda hora. Parece que alguma coisa tem que acontecer no culto, senão não está sendo culto. A gente não consegue viver a ordinariedade da vida.
Vai ter muitos cultos que Deus vai derramar do seu poder e as coisas vão acontecer. Mas uma boa parte dos cultos vão ser pregação, oração, louvor, abraço nos irmãos e para nossa casa. É isso. E nós temos certeza, isso é fé. Fé é a certeza que independentemente de qualquer situação, Deus está com a igreja dele. É isso que nós precisamos ter. Por fim, para concluir, o livro apresenta três modelos de igreja, e aí eu concluo com vocês aqui, que ele propõe para que a gente reflita. Ele diz que existem as igrejas berçários, onde as pessoas são necessitadas e focadas nas suas próprias carências. Imagine um berçário, só tem bebê. O bebê não consegue fazer nada. Necessita de alguma coisa toda hora. É mamar, é trocar fralda, é trocar roupa, é tudo. Você tem que fazer tudo por causa dele. Uma outra característica, que o bebê é focado nas suas próprias carências. Ele não tem a capacidade de olhar para o outro. E ele vai brincar dizendo que existem igrejas que parecem mais um berçário, onde as pessoas só ficam gritando e querendo ser atendidas. Ele fala que existem igrejas de escola de ensino médio, e as igrejas de escola de ensino médio são aquelas igrejas que tentam toda hora descobrir a si mesmas. Elas estão perdidas, elas estão querendo encontrar um caminho, elas querem uma causa para chamar de sua, mas não se encontram, elas são imaturas. E é isso que ele chama de igreja, escola do ensino médio. E ele diz que existem as igrejas transformacionais. São igrejas centradas em Jesus, as igrejas centradas na missão, são igrejas maduras e igrejas que conduzem pessoas ao encontro profundo e verdadeiro com Jesus Cristo. A proposta do livro é para que nós sejamos igrejas transformacionais. Por fim, eu queria lembrar com vocês o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36 e 37. Eu queria destacar apenas essa expressão. O texto diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas. O grande problema da igreja brasileira, e talvez da maioria das igrejas, sejam que elas não têm essa experiência de olhar para as multidões. Se você olhar para as pessoas que estão próximas a você, se você conseguir tirar o olho do seu estômago espiritual e começar a olhar para a necessidade das pessoas, para a realidade das pessoas, você vai ter a mesma experiência que Jesus teve. Ele teve compaixão delas. E aí ele fez uma oração pedindo para que Deus mandasse pessoas para que ajudasse essas pessoas a terem um encontro profundo e verdadeiro com Deus. Eu queria desafiar você a 2 movimentos. Em primeiro lugar, eu queria que você começasse a enxergar as pessoas. Nós não temos tempo e também esse não é o propósito, mas se eu pudesse mostrar o meu WhatsApp para vocês, eu poderia mostrar pelo menos uns 4 casos de pessoas que estão à beira da destruição. Pessoas que me mandam mensagem e dizem para mim assim: pastor, essa semana eu pensei em me suicidar. Pessoas que dizem para mim assim: pastor, eu quero ir para a igreja, mas eu sou alcoólatra, eu não consigo. Chega na sexta-feira, pastor, parece que alguma coisa me atrai, eu não consigo ir à igreja. Se você conseguir visualizar a realidade dessas pessoas e a necessidade dessas pessoas, a Bíblia diz que no seu coração vai surgir um sentimento que vai te conduzir à missão, que é a compaixão. E o segundo movimento que eu desafio você a fazer é orar para que Deus envie pessoas que consigam enxergar os outros e que tenham compaixão. E que vivam intensamente o Evangelho, a fim de que muitas igrejas adventistas da promessa, aqui na Convenção Paulista, sejam igrejas transformadoras para a glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.